Olá pessoal, bom dia. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago Tomieto, sou professor coordenador geral aqui da Escola Estadual Professor Hélio Nering nesse ano. Vou falar nesse vídeo para vocês um pouquinho sobre o líder de turma. Mas antes de falar sobre isso para vocês, quero mostrar um pouquinho para vocês aí no fundo, no 360 graus da escola, para vocês matarem um pouquinho da saudade. Ok? Muito bom. Chega de apresentações. Líder de turma. Líder de turma é aquele aluno que tem a função semelhante à do representante de classe. Semelhante, mas tem algumas outras atribuições. Para que ele possa desenvolver essas atribuições, o aluno precisa ter algumas características pessoais. Por exemplo, a boa comunicação. O aluno consegue se comunicar coerentemente com os colegas da turma. O aluno consegue participar de uma reunião com a direção, uma das atribuições do líder de turma, e trazer essas informações para a turma sem gerar grandes conflitos. Consegue transmitir essa informação de modo que os alunos entendam o que está sendo solicitado para eles. Ok? E já aproveito nesse momento para dizer que o líder de turma não toma nenhuma decisão sozinho, tá? Ele sempre precisa consultar a turma. Nada ele resolve sozinho. Muito bem. O líder de turma precisa ser dedicado, precisa ser estudioso. Por quê? Porque se ele precisar participar de uma reunião com a direção de emergência ou essa reunião marcada antecedentemente, ela acabe adentrando um pouco no horário da aula, ele tem que dar conta do recado sozinho depois. Ele tem que conseguir recuperar o prejuízo da perda de um pouco da aula que ele pode ter aí. Isso não deve ser regra, mas pode acontecer. O líder de turma, ele tem que ser neutro e justo, tá? Ele tem que ser imparcial, ele não pode defender um lado ou de outro numa discussão dentro da sala, por exemplo. E se ele tem que ser neutro e justo, imparcial, ele também já tem que ser um bom mediador, né? Ao ponto de não deixar o conflito acontecer. Mas se o conflito já estiver acontecendo, obviamente que a gente não espera que um estudante resolva, né, uma briga, aparte uma briga, tá? Mas se ele conseguir agir antes disso tudo acontecer, a pessoa que tem aquela ação apaziguadora que a gente chama, isso é muito válido para vocês. Ok? O líder de turma tem que ser responsável. Ele tem que trazer todo o material que precisa para a escola, entregar toda a documentação que for solicitada para ele, tá? Ele precisa comparecer às reuniões ou agendas da escola, né, nos horários marcados, tá bem? Mas aí vocês podem me perguntar assim: ô Thiago, mas como é que eu escolho esse líder de turma? Eu escolho meu amigo? Ele pode ser o seu amigo, mas isso não deve basear a sua decisão. O que deve basear a sua decisão é se essa pessoa realmente tem condições de ser um bom líder de turma. Eu posso olhar para ele hoje e falar, ele não tem condição nenhuma, mas eu percebo que ele tem vontade de ser, que ele vai tentar mudar o jeito dele para atingir todas essas características, para desenvolver todas essas características. Posso votar nele? Claro que pode. É o seu colega. Ok? Tiago, mas eu não tenho essas características, mas eu gostaria muito de ser, eu acho muito legal isso. Meu projeto de vida é voltado para o lado da política aí, um dia, quem sabe, né? Por que não? Desenvolva essas características, comece a trabalhar nisso. A eleição de líder de turma, ela ocorre dentro da própria turma, dentro da própria sala. E nesse momento, por conta da pandemia, provavelmente nós vamos optar por uma eleição digital. Você vai votar por meio de um formulário eletrônico. A gente precisa fazer a contabilização dos votos e você pode ser, se candidatar, você pode acabar sendo escolhido para a função. Tudo bem? Se não tiver as características, vai ter que trabalhar para desenvolvê-las. Se já tiver todas essas características, ótimo, você provavelmente será um bom líder de turma.
O líder de turma, ele passa por avaliações regulares. Não as avaliações como as dos colegas das provas, né, dentro da sala de aula. Avaliações pelos outros alunos. Como é que ele está se desenvolvendo como líder de turma? Ele está cumprindo um bom trabalho? Né? Você é avaliado dentro dessas características. Continua sendo dedicado? Continua tendo uma boa comunicação? Continua sendo responsável? Continua sendo um bom mediador? Né? Não está tomando as decisões sozinhos? De quanto em quanto tempo é essa avaliação? Pode ser bimestral, pode ser semestral, pode ser anual. Aí vai depender da necessidade da turma. Tudo bem? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido a função do líder de turma e aguardo o nome de vocês aparecendo na lista para serem candidatos. Um grande abraço a todos.